Bom, boa noite, pessoal. Não vai ter ninguém aqui, a gente nos assistindo, mas vou começar a aula, vai ficar gravado aqui, tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Daí quem quiser assistir depois, fique à vontade. Bom, vamos lá então. Bom, Sistemas Estruturais 2. A gente vai falar hoje sobre o dimensionamento de peças de madeira. Neste caso, a gente vai ver as medidas padrões disponíveis no mercado, o comportamento dessas vigas, como que elas funcionam, as treliças e os modelos mais utilizados em madeira, beleza? Bom, nessa sessão a gente vai ver, além disso, a aula de hoje, ela traz a seguinte questão, né? Porque é o último detalhe da parte do madeiramento, depois a gente vai entrar em aço, né? Mas entendendo todos esses conceitos já será muito importante para a gente conseguir desenvolver um projeto em madeira no futuro. Bom, as madeiras, na verdade, elas são classificadas segundo ao seu uso, que ele pode ser temporário ou definitivo, sendo que as peças da construção civil, elas podem ser de construção civil pesada ou leve, beleza? Sendo que são consideradas peças pesadas as peças que são aplicadas geralmente em estacas marítimas, pontes, dormentes ferroviários. Dormente é aquela peça que fica embaixo do trilho de madeira, postes, torres, além de toda a questão estrutural de vigas, caibros, pranchas, tábuas, tudo que foi empregado estruturalmente pode ser considerado como construção civil pesada. Já a construção civil leve são as peças, digamos, que são fáceis de ser manejáveis, são fáceis de trabalhar, todo mundo consegue pegar, levar para lá, levar para cá. Elas são mais tranquilas de se trabalhar então. Então, na construção leve, externa e externa, ficam as peças de madeira em formato de tábua, pontalete, tudo isso com uso temporário, andaimes, escora, peça para forma, ripa, alguns detalhes da cobertura, peças que podem ser utilizadas como decoração. Então, toda essa parte vai ser determinada como madeira para construção civil leve. Dimensões para madeira. O que a gente tem aqui? Né? As dimensões, na verdade, a falta de padronização dessas dimensões das peças de madeira é um grande problema da construção civil. Digamos que apenas em grandes obras, grandes construções, que o padrão, o nível, né, desse corte, ele é mais elevado e acaba sendo exigido os diâmetros, medidas comerciais dessa peça de madeira, além das peças de madeira que forem destinadas à exportação, também possui um rigor muito forte na questão do tamanho da peça. O que acontece? Acontece que nem sempre as dimensões do mercado, por exemplo, de uma madeireira, seguem a norma, né? Porque a norma que é a NBR 7203, ela traz alguns tipos de elementos, tá certo? Em que esses elementos possuem os seus tamanhos. Por exemplo, uma prancha ela tem uma espessura de 40 a 70 milímetros, tendo que ter uma largura maior que 200 milímetros, tendo seu comprimento variável. Um outro exemplo, a viga, espessura maior que 40, largura de 110 a 200 milímetros, comprimento variável, e assim por diante. Né? Então, a norma traz especificações técnicas quanto aos tamanhos das madeiras, as dimensões, etc.
Porém, essas dimensões nem sempre são seguidas. E sempre, na verdade, o problema é que ocorre um grande desperdício quando vai serrar a madeira para tentar seguir esse padrão. Então, quando ocorre isso, na verdade é tentado realizar um ajuste na peça de madeira e isso aí acaba desperdiçando muito material. Lembrando sempre que o ideal é que a gente sempre busque nos nossos projetos madeiras com tamanho padrão. Elementos de madeira. Um dos primeiros elementos de madeira que a gente vai ter aqui são as vigas, né? E o que são as vigas? São elementos lineares em que a flexão é preponderante e elementos lineares são aqueles que o comportamento longitudinal supera em pelo menos 3 vezes a maior dimensão da seção transversal. Ou seja, são considerados elementos lineares aqueles que o comprimento longitudinal, ou seja, nesse sentido aqui, ó, do laser, supera pelo menos 3 vezes a maior dimensão da seção transversal. Ou seja, pelo menos 3 vezes a altura aqui dessa viga, que é a maior dimensão da seção transversal. Nesse caso vai ser essa altura. Então isso é considerado um elemento linear. E viga é um elemento linear, em que ocorre a flexão, ou seja, a todo momento as vigas elas tendem a querer sofrer uma curvatura, certo? Então, isso é chamado de flexão. Vou mostrar um exemplo daqui a pouco, não sei se está aparecendo aqui na câmera, mas se estiver, se não tiver, eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, normalmente as peças são retangulares e é sempre determinado por B, que é a largura da viga, e H sendo a altura. Esses termos determinam as medidas da seção da madeira. Então, para a gente, digamos que a gente vai calcular uma madeira, uma viga de madeira. Então, primeiro a gente vai ter que determinar o tipo de madeira que a gente vai trabalhar, depois a gente tem que ver o que ela vai suportar, o que vai ser apoiado em cima dessas vigas. Depois desse pré-dimensionamento, a gente vai ter que verificar se a peça vai resistir a todos esses esforços. Além disso, como essas vigas comerciais têm limites de comprimento, enfim, alguns vãos, dependendo do seu tamanho, vai ter que se unir essas peças. A gente tem que utilizar outro tipo de peça, laminada ou colada, ou tentar encontrar uma ligação, certo? Sendo que um outro problema, um outro questionamento que a gente pode ter é quando as vigas encontram os pilares. A gente tem que tentar fazer com que essa ligação de vigas e pilares seja o mais rígido possível, certo? Além dos modelos de viga, a gente tem então as vigas em treliças. Aqui no texto traz que são sistemas econômicos, quando se avalia o consumo de material. Por quê? Porque devido à sua formação estrutural, certo? A distribuição dos esforços acaba sendo mais uniforme, acaba sendo colocado a peça diretamente na direção ou onde aqueles esforços iriam estar atuando. Ou seja, a gente evita material desnecessário em locais que não vai ter, digamos, a força passando ali por dentro. Então, as treliças elas conseguem transmitir todos esses esforços, fazendo com que o material trabalhe como um todo. O maior problema das treliças, na verdade, é a questão da mão de obra, porque precisa de uma mão de obra muito bem qualificada, como a gente pode ver aqui. Porque, além disso, elas são utilizadas geralmente em estruturas como pontes, coberturas, que são estruturas que recebem um grande peso. Então, a gente tem que sempre observar se a mão de obra vai dar conta disso daí. As treliças, como a gente pode ver, elas também são formadas por barras que são unidas
E essas uniões, digamos, esse ponto aqui, ó, entre várias barras, forma-se um elemento que nós chamamos de nós, sendo que esses nós são o que transmite todos os esforços de um ponto para o outro e consegue fazer a estrutura trabalhar como um todo. Projeto estrutural de madeira. Para a gente desenvolver, então, um projeto estrutural de madeira, a gente precisa, então, determinar qual que é o modelo estrutural. Eu quero dizer, vai ser uma treliça, não vai? Vai ser só uma viga? Vai ser utilizada onde? Vai ser numa cobertura? O que eu posso fazer para solucionar esse problema? Então, antes de tudo, no início de um projeto, a gente tem que entender o modelo que a gente vai utilizar naquele determinado projeto. Depois que a gente determina, então, o modelo estrutural, a gente vai ter que determinar os carregamentos. Peso próprio da estrutura, peso de utilização, carga acidental, a gente pode levar em conta ainda vento, chuva, a gente pode analisar o quanto que uma viga vai estar influenciando em outra viga, questão de laje, a área de influência que ela vai estar atuando, distribuindo aquelas cargas, se a gente vai usar treliça ou não, sendo que tanto se a gente for usar treliça ou viga para, digamos, romper um vão, a gente sempre vai estar trabalhando então com tração e fricção da viga, além da compressão também no outro sentido. Então, depois que a gente determinou todas essas questões estruturais, a gente vai dimensionar as barras e, por último, a gente verifica a questão dos estados, estado limite último e estado limite de serviço, que o último já seria a estrutura entrando em ruína, ela já está caindo. E de serviço é quando ela não vai cair, mas ela não é mais segura para se utilizar. Bom, então após o dimensionamento, calcula-se e detalha as ligações entre as peças, então tem que detalhar certinho como que é feita a ligação, a junção, se vai parafuso, se não vai. E o projeto final será composto de materiais adotados, esquema estático do projeto, detalhamento de peças e ligações. Então, pessoal, a questão do projeto estrutural de madeira vai ser basicamente isso. A gente não vai entrar na parte de cálculo, tá beleza? O cálculo que a gente teve já foi determinado na segunda aula. Eu vou resolver agora para vocês aqui a nossa atividade da apostila. Vamos lá. Nossa, faça valer a pena. Então vamos lá. Gravando, deixa eu ver se tá belezinho. Beleza. O que acontece aqui? Nosso faça valer a pena fala o quê? O desenho abaixo apresenta o comportamento de uma viga após o carregamento. A viga está flexionada em sua face e em sua face superior os elementos se unem, enquanto na face inferior eles se afastam, criando inclusive pequenas fissuras. Ou seja, que a parte de cima está vendo que é uma compressão, os elementos estão sendo apertados, e a parte de baixo da viga eles estão sendo esticados, estão sofrendo uma tração. Quais os esforços da letra A e B? A compressão, B, tração. Logo, que essa está mais simples. Resposta letra D. Certo? Aqui está comprimindo e aqui está tracionando a parte da peça. Analise as informações abaixo. As vigas são elementos lineares em que a flexão é preponderante, correto. Elementos lineares são aqueles que o comprimento longitudinal supera pelo menos 3 vezes a maior dimensão da seção transversal, correto. 3. Na flexão, os esforços que predominam são a força cortante e o momento fletor, correto. Também
São esses dois esforços que são predominantes. Sendo assim, 1, 2 e 3. Letra C. Analise as informações abaixo. A tração e a compressão ocorrem simultaneamente. Correto. A compressão na parte superior e a tração na parte inferior. 2. A peça pode estar comprimida ou tracionada. Pode estar, na verdade, comprimida e tracionada ela pode estar. Amplamente utilizada em pontes e coberturas. Essas aqui são as treliças, né? Sua seção é geralmente retangular. Os vigos, correto. A ligação entre as peças chamadas de nó. Associa os elementos apresentados. Correto, vamos lá então. A1. A tração e compressão ocorrem simultaneamente. Nesse caso, a gente vai ter então as vigas, né, sujeitas à flexão. Ou seja, embaixo, um vai ser A. Embaixo ela vai estar esticando, em cima comprimindo. Aqui, ó. Certo? Em flexão ela tem a tração e compressão. 1A. Vai ser a B ou a E. 2. A peça pode estar comprimida ou tracionada. Já nesse caso, são as treliças, porque cada barra de uma treliça, né, ou ela vai estar comprimida ou tracionada. Letra B. 3. Amplamente utilizada em pontes e coberturas. Treliça, 3B. 3B, 3A, vai ser já a letra E, mas vamos continuar. Sua seção é geralmente retangular, vigas, e a ligação é chamada de nó, treliça. Então, por fim, letra E. Bom, pessoal, acho que por hoje é só. Né, vai ficar gravada a aula para quem não pôde participar. Quem quiser depois entrar em contato aí via Telegram, mandar mensagem, quiser postar lá no comentário, eu vou colocar essa aula no YouTube, vou subir e vocês podem assistir por lá também. Beleza? No mais, muito obrigado aí a todos. O que eu puder ajudar, fica à disposição. Até mais.